Então, começando oficialmente, boa tarde a todas e a todo, né, que até agora só o Vinícius chegou. É uma alegria a gente estar fechando esse projeto. Daqui a pouco a Leila vai passar o relatório desse trabalho que nós tivemos a oportunidade de ser resilientes e levar resiliência para o nosso próximo, para as pessoas que estavam precisando, sofrendo. Foram só 4 sessões, mas eu acho que dentro do que a gente colocou no cronograma, né, nas orientações, seria um acolhimento, né, uma contenção. E quem nunca recebeu nada, quando recebe uma gotinha, né, uma gotinha de água numa plantinha que está seca, ela já suga tudo e ela vai ser muito resiliente, vai florescer. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá todo mundo vendo aí? Faz assim, Márcia, que eu estou vendo você. Resiliência em tempos de pandemia. É possível ser resiliente em tempos de pandemia? Será que é possível a gente promover resiliência num tempo tão árido, tão seco como a gente está vivendo? Eu acredito que sim. Para quem ainda não entende o conceito de resiliência, ele tem origem na física e ele fala sobre materiais que passam por um sofrimento, digamos assim, né, por uma adversidade e depois volta ao seu estado original sem sofrer deformações. Como, por exemplo, uma ponte, que ao passar vários carros, ela treme, mexe, ela cede e depois que os carros passam, ela volta ao seu estado normal, sem sofrer grandes alterações. Etimologicamente, a palavra quer dizer voltar ao seu estado original. Na psicologia, o conceito não é tão simples. Ele vai envolver interação do indivíduo com o ambiente. E como esse ambiente pode promover ou obstruir a resiliência. Eu, particularmente, acredito que todos nós somos resilientes. Eu tenho visto e lido bastante sobre isso e alguns autores não chegam em acordo sobre isso, né? Será que nós todos somos? Alguns acham que não. Eu acredito que todos somos. Se a gente for olhar lá no pontinho, a pessoa tem algo para promover a resiliência dela. Então, a resiliência é um processo dinâmico de adaptação e ele vai ser muito favorável, esse processo, exatamente em tempos de crise como esse que nós estamos vivendo. E Adalberto Barreto, o pai o criador, né, da terapia comunitária, a resiliência é um dos pilares que sustentam a teoria da terapia comunitária. E ele diz que resiliência é a capacidade de transformar carência em competência. Hoje eu estou querendo falar um pouco sobre resiliência individual, mas a resiliência ela pode ser coletiva, ela pode ser de um grupo, de uma sociedade, de uma família. Há famílias que são mais resilientes que outras. E falando em resiliência individual, a gente acaba falando também de uma sociedade, né? Porque a sociedade ela é formada de indivíduos. E uma das metáforas que eu gosto muito também é a do bambu. Conta-se que numa floresta havia uma árvore frondosa, bem larga, enorme, e havia alguns bambuzinhos por lá. Uma noite teve uma tempestade terrível, muita chuva, muito vento, e a árvore que estava ali há 300 anos tentando suportar aquela adversidade. Na manhã seguinte, o sol nasce e a árvore forte estava no chão. Porém, os bambus estavam de pé. Que nós sejamos, né, flexíveis como esse bambu. A gente vai e a gente volta. E quando nós podemos provar a nossa coragem, se não em tempos de guerra? Né? Quando nós podemos provar a nossa solidariedade, se não em momentos difíceis? As virtudes, elas só podem
algumas, né, só têm oportunidade de crescer exatamente em tempos difíceis. Famílias não sabem o que é partilhar o pão, dividir o alimento, racionar, se nunca passou necessidade. Então, a gente aprende sim em tempos difíceis. Nesse momento que o nosso Brasil está vivendo de polarização, a gente vê bem, né? Ou você está do meu lado ou você não está, e a gente fica nessa briga. Talvez esse momento a gente possa ter aprendido a se unir um pouco mais e a valorizar a ciência. A ciência está aí correndo atrás para matar esse vírus aí que a gente está vendo, né? E nós estamos cheios de esperanças. Há 6 meses, um ano atrás, ninguém estava lembrando desses pesquisadores. Ninguém estava querendo investir neles. Mas agora a gente está tendo a oportunidade de valorizar também eles. E eu quero fazer a minha homenagem também a eles. E também, né, gente, a nós deixa eu voltar aqui. Nós da psicologia também encontramos nesse momento de pandemia uma valorização da nossa profissão. Nós estamos sendo muito reconhecidos. Eu acho que a gente, como profissional, é antes e depois da pandemia. Eu acho que vocês concordam comigo. Eu falei outro dia, né, que as pessoas se preocupam muito em se proteger do vírus. Eu tenho que cuidar, eu tenho que tomar cloroquina, ômega tal, vitamina D, vitamina C, zinco, mas muitas não estão preocupadas em cuidar da saúde mental. E quem não cuidou antes, agora, nesse momento de pandemia, eu percebo nos meus clientes, né, que vieram coisas muito primitivas que não foram tratadas anteriormente, afloraram. Né? Isso veio mostrar a importância também da nossa profissão. Beber uma aguinha. Mas a resiliência, ela não encontra só terreno fértil quando acontecem coisas difíceis. Eventos difíceis também podem obstruir a resiliência, né? Não vou ser romântica e dizer, quando é difícil, quando a gente está no deserto, a gente pode florescer. Não, não é verdade. É preciso ter recurso, é preciso cuidar e ter a intenção disso. E quando eventos como esse que estamos vivendo acontecem, eles podem nos traumatizar. Ele pode ser um estressor na nossa vida. E o nosso corpo tende à homeostase. Né? Depois que a gente passa por um estresse, a gente retorna ao nosso conforto, digamos assim, a nossa zona de conforto. Mas isso não vai acontecer sempre, porque existem eventos que possuem em si a semente do trauma, que é um evento traumatogênico. Por que eu coloquei essa foto com a moça aí do cabelo cacheado? Né? Existem eventos que podem ser traumáticos para uma pessoa e não traumáticos para outras. Quando eu era adolescente, as pessoas zoavam muito do meu cabelo, né? Eu era mais pobre do que eu sou hoje, então eu não tinha meus cremes chiquérrimos para os meus cachos. E aí o que acontecia? Meu cabelo era assim, ó. Então na escola o pessoal zoava, eu sofri bullying sem saber que era bullying, né? Não sabia na época o que era. E quando alguém perdia uma caneta na sala de aula, falava assim, procura no cabelo da Tereza, deve estar lá dentro, né? Então, eu não fiquei traumatizada com isso, mas era um evento muito simples, um exemplo bem raso que eu estou dando, existem eventos realmente fortes, né? Mas eu tenho uma colega e já tive clientes que nunca mais deixaram de alisar o cabelo, porque ouviram palavrinhas, coisinhas lá no passado que fizeram com que elas tivessem crenças muito consolidadas de que aquilo não era bom, né? E aí passa pelo racismo, passa por um monte de coisa. Eu estava lendo um livro do Dalai Lama e ele contando que ele foi na África do Sul e lá ele, conversando com um negro, ele falou assim, mas que bom, isso na década de 70 ou foi 80, tá? Ele contando. E aí ele fala, mas que bom, né? Que agora está tendo uma abertura, vai acabar o apartheid. Aí o
o nativo disse para ele: ah, mas nós nunca vamos poder competir com os brancos. Eles são muito mais inteligentes que a gente, eles são muito mais competentes. E aí ele fala que quando a gente não acredita na gente, é impossível haver transformação. Eu queria que agora, então, vocês lembrassem de algum momento como esse meu, que você viveu, né? Você que está aí, que é psicóloga, que foi atendida pelo Convida, lembre de algum momento que você viveu e que poderia ter te traumatizado. Um evento traumatogênico, mas que não foi traumático, não deixou uma ferida. Quando você se lembra disso que você viveu, eu quero te lembrar que aí começa a sua resiliência. Como é que se forma uma pérola, tanto na ostra como na nossa vida? A ostra está lá no fundo do mar, lindinha, e entra um grão de areia. Esse grão de areia arranha e fere ela profundamente. Então ela começa a jogar um líquido para se proteger, para aquele grão de areia não ferir ela. E com isso ela transforma numa pérola. E na terapia comunitária, né, Tanandra, a gente também diz que onde está a sua dor, ali está a sua pérola. Eu já me peguei trabalhando quando eu fazia trabalhos de grupo, né, voluntário, com grupos de pessoas que eu nunca pensava que tinha nada a ver comigo. Depois de 1 ano, 2 anos ali, eu falei, caramba, eu estou aqui porque isso tem a ver comigo, eu já passei por isso, olha que interessante. Né? Por que eu fui fazer o mestrado naquela área? Depois que eu estava na pesquisa, foi que eu percebi, gente, o inconsciente me trouxe para cá. Então foi a minha ferida que eu fui transformando em pérola, cuidando das pessoas, que é o que vocês fizeram. E eu imagino que vocês também encontraram pessoas que mostraram para vocês que vocês tinham superado alguma ferida. E as pessoas altamente resilientes, que transformam tudo isso na vida dela? Vamos ver um pouco das características que elas têm. Eu não vou ler. Alguém quer ler? Abre o microfone e lê. Por favor. Posso ler, Tereza? Deve. Miriam? Oi, controle Miriam. emocional. Aí! Leia. Controle emocional, flexibilidade, organização, perseverança, proatividade, ver mudança como uma oportunidade, reconhecimento dos limites ao controle, bom humor, saber pedir ajuda, relacionamento próximo e seguro com os outros, ter objetivos pessoais e coletivos, ter autoconfiança, autoeficácia, estresse com efeito positivo ou fortalecedor, reconhecer os sucessos passados, orientação e ação para o futuro, adaptabilidade à mudança, paciência, resistência e frustração, positividade ou otimismo, fé e espiritualidade, foco e concentração. Gente, tem um monte de gente aqui me pedindo o link, desesperado. Podia pedir no grupo, né? Mas tem muita gente que não é do grupo. Estou mandando aqui. Quais desses pilares, né, dessas características, você diria que você tem muito forte? Nós não precisamos ter todas essas características para ter resiliência, para ser resiliente. Alguns desses as pessoas estudaram as pessoas altamente resilientes e identificaram essas características. Dessas características, escolha 2 e coloca aí no chat que você tem e que você diz assim, essa característica está me ajudando muito. Bora lá? Quero ver vocês escrevendo aí. Quais dessas você tem? Bom humor, fé, foco. E qual você precisa melhorar? Não precisa pôr no chat, tá bom? Quais dessas aqui
você pode melhorar ou já está acontecendo nesse tempo de pandemia? O que o projeto promoveu na sua vida que fortaleceu um desses pilares da sua resiliência? Eu diria que muitas colegas me disseram que foi autoconfiança. Elas se sentiram mais autoconfiantes, elas se sentiram mais eficazes também, né? Com autoeficácia. Nossa, eu estou vendo que o meu trabalho está dando certo. E qual, já perguntei, né, o que você vem promovendo na sua resiliência? E como eu disse, que é em tempos de guerra que se mostra a coragem, é em tempos de dificuldade que a gente mostra as virtudes. Qual virtude você provou que você não sabia nesse tempo? O que veio crescendo? Qual é a semente que está germinando em você agora nessa pandemia? Qual é o bebezinho que está nascendo aí na sua vida? Né? Eu sei que tem gente que deu um up na vida profissional nesse tempo, que andou me contando. E tudo isso, gente, se deve à neuroplasticidade, a capacidade que nós temos de aprendermos. E eu acredito que sim, nós podemos ser melhores depois de tudo isso. Eu acho que nós já estamos sendo melhores. Estamos encontrando nesse grupo essa oportunidade. Em meio à pandemia, o que faz um psicólogo? Né? Uma psicóloga, nós estendemos as mãos. E isso foi o diferencial que nós fizemos. Nós nos unimos para estender as mãos. E quando estendemos as mãos, a gente achou que ia cuidar, mas na verdade nós também fomos cuidados. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que vocês experimentaram e foi uma alegria para mim imensa poder estender a minha mão e acolher cada um que chegou. A Tananda também fez todo o contato e acolheu as pessoas e colocou no grupo. E a Roseli, a Sueli, que recebeu, estendeu a mão para mais de 600 pessoas no WhatsApp, né? Eu que atendi quase 200 e-mails e vários se atenderam, várias pessoas aqui. Nós temos o top 10 do nosso grupo, né? Que nós sabemos quem é. Nós vamos falar dele daqui a pouco. E hoje nós celebramos a oportunidade que a vida nos deu de sermos resilientes. Também o dia do psicólogo, que foi dia 27 de agosto. E no dia 28 de agosto foi o dia do voluntariado. E o voluntariado, para mim, me lembra São Francisco de Assis, né? Que é dando que se recebe. A gente estende uma mão e vê um monte de outras mãos estendidas para a gente. E essa sensação de missão cumprida, deixa eu pausar isso aqui. E essa sensação que eu sinto agora de missão cumprida, eu imagino que vocês também sentem. É isso, e eu quero passar a palavra para Leila, que vai trazer o nosso relatório final. Leila, cadê você? Falando de resiliência, né, Tereza? Tá aqui minha resiliência. Eu sempre fui péssima com números, matemáticas e etc. E foi exatamente a parte que eu peguei, né? A parte dos números. Sim. Cadê tu, mulher? Vou te achar aqui para colocar. Vai, diga. Sim. Então, agora se preparem para os números, tá? Sim, no total, nós tivemos 612 pessoas, 612 pacientes registrados no formulário de atendimento, num total de 1.552 horas de atendimento ou sessões. Isso vai dar mais ou menos aí uma média de 22 horas de atendimentos por psicólogo. Claro que a gente sabe que teve gente que atendeu mais, né? Uhum. Uma média de quanto por psicólogo? 22 horas de atendimento por psicólogo. Uhum. Vamos falar das
queixas eu achei bastante interessante, porque as queixas, eu vou falar somente daquelas opções que tinham no formulário, tá? Ansiedade, depressão, conflitos familiares, isolamento, solidão e o medo devido à pandemia, doenças, morte. Em todos os grupos que eu coloquei grupos por faixa etária, né? Eu coloquei 5 faixas etárias de 18 a 25, 26 a 35, 36 a 45 anos, 46 a 60 e acima de 60 anos. E eu também dividi entre homens e mulheres. Em todas as faixas, eu fiz um gráficozinho, só que daí a apresentação ia ser só esse gráfico, aí eu não resolvi não colocar. Mas teve uma incidência muito semelhante em todos os grupos dessas queixas. Então, a ansiedade, como era mais ou menos esperado, foi a principal queixa em todos os grupos. E a segunda maior queixa foi conflitos familiares. A gente tem 34% das queixas totais foram de ansiedade, 20% conflitos familiares, o restante dividido entre outras queixas. A gente teve entre mulheres, entre homens, eu achei que fosse ter uma diferença entre mulheres e homens nas queixas, mas o gráfico é praticamente igual. E nas faixas etárias também é praticamente igual. Falando um pouquinho do perfil por idade, a maioria dos nossos demandantes foram jovens. De 18 a 25 anos, a gente teve 29% dos pacientes, 179. De 26 a 35 foram 132 pacientes, 21%. E aí a gente vai, o menor número que a gente teve foi acima de 60 anos, foram somente 22 ou 3,5%. Isso é interessante em si porque vai mostrar que as pessoas, na verdade, conforme a faixa etária vai subindo, vai diminuindo o número de pessoas, o percentual de demandantes. Principalmente porque a gente estava trabalhando no meio virtual, eu imagino, e talvez as pessoas com idades mais avançadas tenham mais dificuldade tanto no sentido de ter acesso, quanto de saber usar o celular ou online, enfim. Com relação à idade, perdão, a ansiedade foi também o principal queixa em todas as faixas etárias. No total, acho que eu já falei, né? 34% das queixas totais foram de ansiedade. E aí, com relação a homens e mulheres, a gente também tem uma proporção bastante semelhante. Temos de mulheres 34% com ansiedade, 34% das queixas são ansiedade, 33% entre homens. Então, são bem próximas. Essa parte assim, de homens e mulheres realmente me surpreendeu. Eu imaginava que teria uma diferença assim, de queixa principal ou da segunda maior. É exatamente igual a curva, o gráfico. E aí vamos falar de uma espécie de avaliação do projeto, que foi o melhor que eu consegui fazer assim, para avaliar o projeto, que foi comparar a redução dessas queixas de ansiedade, depressão, conflitos familiares, isolamento e medo entre pessoas que fizeram 2 sessões, 3 sessões ou 4 sessões. Então, entre pessoas que fizeram só 2 sessões do Comovida, a gente teve uma redução de 48% na queixa de ansiedade. A gente reduziu bastante. Entre pessoas que fizeram 3 sessões, a gente teve uma redução de 55% da ansiedade. E entre pessoas que fizeram 4 sessões, 44% da redução da ansiedade. A ansiedade em si, ela é meio difícil de tratar em 4 sessões, obviamente, né? A gente não ia conseguir 100%, né? Mas a parte que eu achei mais interessante aqui, nessa comparação entre pacientes que fizeram 2, 3 ou 4 sessões,
foi a redução da queixa de depressão. Porque depressão muito grave, né? Que se a gente deixa a coisa indo, a gente vai ter alguns problemas muito mais graves, com riscos de suicídio, automutilação. Então, pessoas que fizeram apenas 2 sessões, a queixa de depressão foi reduzida para 33%, mas com 3 sessões a gente conseguiu reduzir 62%. E com 4 sessões a gente reduz 68% das queixas de depressão. Uau! E o medo da pandemia também teve uma redução significativa, mesmo com somente 2 sessões, medo da morte, outras doenças, a gente conseguiu em 2 sessões reduzir 50%, 3 sessões 66% e 4 sessões 60%. Conflitos familiares também conflitos familiares acho que foi o que teve menor redução, porque é mais difícil da gente resolver conflitos familiares, porque não é só, né, aquela pessoa, não é só o paciente. Mas em 4 sessões a gente conseguiu reduzir conflitos familiares em 31%. Eu acho que esses dados por si só eles já falam da eficácia do projeto, mesmo em somente 4 sessões, que foi, acho que, uma das principais críticas dos voluntários, né? 4 sessões são pouco. Então, claro que o ideal seria que a gente pudesse fazer terapia mesmo com todo mundo. Mas nesse momento de emergência da pandemia, essas 4 sessões de acolhimento já foram muito significativas. Então, se a gente parar para pensar aqui que a gente teve... deixa eu ver aqui o número total de pessoas que se queixaram de depressão. A gente tem 240 queixas de depressão. Se a gente, nesse momento de pandemia, consegue impedir que essas 240 desenvolvam problemas mais graves, já está ótimo. Né? Claro que o objetivo também era para fazer esse acolhimento e verificar o encaminhamento para a terapia. Então, acho que o nosso projeto foi um sucesso, considerando as taxas que a gente teve aí de redução, de nosso 60%, mais de 60% de depressão, né? Reduzindo aí a depressão, a ansiedade também bastante reduzida. E tudo isso graças a todas e todos os voluntários que participaram do projeto. Então, muito obrigada a todos, tanto por terem participado, por terem disponibilizado o tempo de vocês, quanto por terem me fornecido esses dados para fazer as estatísticas. Eu sei que eu sou chata, fico pegando no pé para ficar fazendo registros e tal, mas é importante, é para a gente conseguir esses dados aqui. Então, é esse o resumo das estatísticas. E vou deixar aí de volta para a Tereza. Querida, muito obrigada por seu trabalho. Que bom que você teve essa oportunidade de ser resiliente e perceber que você poderia crescer em termos de números, né? Eu acho que esse aprendizado você vai levar também para o resto da vida. E eu acho Com que certeza.